Olá a todos, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai aprender um pouco como a acupuntura funciona numa visão mais ocidental da coisa, tá? Por que que ela faz tanto efeito? Por que que ela é uma medicina, né? Mesmo sendo tradicional chinesa, ela é uma medicina super contemporânea, né? Pela ciência mesmo, e entender o que que acontece no nosso corpo quando a gente coloca uma agulha dentro do nosso corpo, tá? Então, se você ainda é leigo na área, se você tem interesse na área, tá ok? Em algum momento aqui embaixo na descrição tem um link para você se inscrever na escola de acupuntura. Mas se nesse momento você simplesmente quer apenas aprender um pouco como funciona a acupuntura, tudo bem. Continua, segue aqui comigo para você aprender um pouco mais. Meu nome é Marcos Vinello, sou fisioterapeuta há mais de 20 anos e acupunturista há mais de 18 anos. E perguntaram, né, para mim dentro dos grupos dos alunos e tudo mais, como funciona a acupuntura realmente, né? Porque eles foram questionados pelos pacientes deles, né, querendo entender e ficaram um pouco na dúvida de como responder. Vou tentar responder da forma mais simples, mas também científica da coisa acontecendo. Então, primeiro eu vou explicar de uma forma bem simples o que acontece, depois a gente entra um pouco mais num contexto um pouco mais científico da coisa, tá? O que acontece? Quando a gente coloca uma agulha no nosso corpo, a gente tem receptores na pele, no músculo, no tendão, que vão informar ao cérebro, né, através de uma via de dor, uma via de tato, uma via de sensação, né, vai lá na medula, tem algumas reações que voltam instantaneamente, por exemplo, eu pisei num prego, eu não preciso pensar, preciso tirar o pé do prego. Isso a gente chama de arco reflexo medular, é inconsciente, bate na medula e volta. Então sempre eu tô lá e de repente eu encostei a mão em alguma coisa quente, né? Ou encostei em alguma coisa que eu tenho medo, eu tenho pavor, então eu vou lá e tiro a mão mesmo de forma inconsciente. Isso a gente chama de arco reflexo medular, que é a gente coloca uma agulha no local, vai ter algum reflexo de um relaxamento de um músculo, de um tensionamento de um músculo, depende do que a gente está querendo ali acontecer com aquela fibra, dependendo de cada função de um ponto e cada localização do ponto que eu quero. Então coloquei a agulha, esse cabo de eletricidade tem um caminho que é voltar para o local, né, e dar um comando inconsciente, mas também tem um caminho até o córtex que a gente chama de somato sensorial. O que é isso? Eu vou raciocinar o que está acontecendo no meu corpo e aí esse córtex somatosensorial vai se comunicar com o sistema límbico, vai se comunicar com o córtex frontal de comando, O que acontece? Ele vai conversar com o cérebro, vai ativar o seu cérebro para falar, tá acontecendo alguma coisa, né? Colocaram alguma coisa no nosso corpo e eu preciso entender o que que é. Então vai lá no arquivo central e procura. A gente já sentiu isso? E quando a gente sentiu isso, o que que aconteceu, né? E aí o cérebro, logicamente, são questões de segundos, né? Começa a processar tudo isso e começa também a fazer alguma coisa acontecer. Por quê? Uma agulha entrou no corpo. Uma agulha entrou no corpo, a gente lembra, a agulha de acupuntura, ela é mais próximo o calibre dela de um fio de agulha do que de uma agulha, por exemplo, de seringa, para vocês terem noção do calibre da agulha. Mas é um ferimento, né? Fiz um ultra micro ferimento. Mas o sistema nociceptivo, né, o sistema que responde à dor, disse para o cérebro que tem um corpo estranho, que não está sendo reconhecido dentro do corpo e que se precisa resolver esse problema. Então a gente tem um sistema no nosso corpo inicialmente que é o de luta e fuga, né, mas também o sistema de sobrevivência. O que é isso? Inicialmente, quando acontece alguma coisa que a gente não está esperando, então, por exemplo, acontece muito isso nas primeiras sessões de acupuntura, quando o paciente não está acostumado. Você vai colocando a agulha, a pessoa vai ficando um pouco fria, ela vai tendo um pouco de tomando um pouco de susto com as agulhas, mesmo sendo microagulhas, o nome agulha assusta e aí faz com que libere no corpo dessa pessoa adrenalina. Então libera adrenalina, na hora da adrenalina que acontece, o coração dispara e essa pessoa
fica um pouco mais assustada, tremendo um pouco, tudo bem, mas daqui a pouco esse sistema, como ele entende que a gravidade não está aumentando, na verdade o que aconteceu está sob controle, a adrenalina ela começa a descer, lembrando que a adrenalina é muito importante para alguns fatores e algumas patologias, então essa aceleração, né, que a gente libera adrenalina e noradrenalina, é a fase que a gente chama na acupuntura de tonificação do nosso sistema orgânico. Então, por exemplo, se eu pego uma pessoa mais com depressão, mais apática, que ela não está respondendo muito bem aos comandos e tudo mais, eu vou entrar só nessa fase de liberar adrenalina e noradrenalina nessa pessoa, para ela acordar na hora que eu entender. Tem um tempo, né, direitinho, aí a gente vai estudando nos vídeos para tirar a agulha nesse sistema de tonificação, e aí esse sistema fica mais alerta. Se eu permaneço por mais tempo e o corpo entende, ó, gente, tá tudo bem, tá tudo sob controle, mas existe uma lesão, é aquele lance de você tava correndo, torceu o tornozelo, mas na hora o sangue estava quente e eu não senti nada. Na verdade, ele não é o sangue quente. O que acontece? Quando existe alguma lesão, o nosso corpo responde liberando substâncias tanto no local quanto também sistêmicas que vão até o local, tá? Nosso hipotálamo, nossa pituitária, né? O nome pode ser chamado das duas formas. Ele começa a liberar endorfina, que é uma substância analgésica, ou seja, o nosso próprio corpo produz lá no sistema analgésico. Dopamina, que é um sistema relaxante muscular, vasodilatador, relaxamento neural, tá? Libera também, a gente já falou, adrenalina, que faz o sangue correr mais rápido, o coração bater mais rápido, mas isso na fase inicial. Libera serotonina, isso é na fase já um pouco mais no final da acupuntura, assim, junto com a melatonina, que são substâncias que vão... O paciente, quando termina a acupuntura, ele tem aquela sensação de estar meio chapado, ele fala, nossa, eu tô querendo dormir agora, sabe? Muito comum isso. Então, o que acontece? A acupuntura, ela ajuda muito na regulação dos neurotransmissores, dos opioides, né? Então, a gente consegue ter esse trabalho interessante acontecendo. Além disso, o que acontece? Quando a gente enfia uma agulha dentro do corpo, né, a gente coloca uma agulha ali dentro, eu vou ter também um processo inflamatório local acontecendo. Então, quando eu coloco uma agulha num local, pode ser o local que eu quero tratar aquela inflamação, certo? Então, o que vai acontecer? Ali naquele local vai ser liberado também, vai chegar, esses opioides vão chegar até o local, tá? E também eu vou ter uma liberação de histamina, substância P, prostaglandinas, outras substâncias que causam uma dor local, mas também que trazem um efeito anti-inflamatório. Por exemplo, a histamina, ela vai ser responsável pela vasodilatação. Nessa vasodilatação, o que acontece? Esse edema, esse calor, esse rubor, ele é importante para a solução de uma inflamação. Mas como é uma microinflamação que eu estou causando, o que é interessante? Pô, mas eu já tenho um ponto lá de dor, eu já tenho uma lesão lá no ombro, você vai enfiar uma agulha, você vai aumentar a lesão. Não, na verdade, muitas vezes é o que eu chamo, a agulha é um dedo duro para o cérebro, da onde está o problema. Então, às vezes, o cérebro, o sistema imunológico, ele não está conseguindo ir até o local. Quando você vai e faz um furo ali no local, você está indicando aonde você quer que o sistema imunológico, aonde você quer que o sistema de dopamina, de endorfina chegue até o local. Então aquela microlesão, ela vai ser inundada de oxigênio, ela vai receber óxido nitroso, né, óxido nítrico, nitroso, não lembro agora, que acelera o metabolismo local, vai ficar vermelhinho em volta do ponto de acupuntura. Quanto mais vermelhinho ficar, melhor é a resposta do corpo. Logicamente, se a pessoa tem uma pele mais negra, a gente não consegue ver isso. Mas é muito interessante ver essa resposta e depois o paciente ter aquela sensação também de picada de mosquito depois, é comum, tá ok? Porque houve uma reação do corpo àquele ponto, tá? Então eu vou criar uma microinflamação no local para resolver uma inflamação que meu corpo não está conseguindo resolver.
Dessa forma, a gente consegue acelerar o processo de cura, além de melhorar o sistema do paciente, diminuir a dor do paciente usando uma agulha sobre o ponto onde ele está com dor. Eu causo uma lesão no local para curar a dor. E além disso, a mesma inervação que vai lá para o cérebro, muitas vezes é a mesma inervação que a gente chama de sômato visceral, tá? Que vai, por exemplo, aqui eu agulhei essa mesma seção da coluna, isso pode ser para um outro vídeo, vai até o coração e aí regula as batidas do coração. Poderia ser o mesmo ponto que vai para o estômago e tudo mais. Por isso que a gente fala, às vezes tem um ponto no cotovelo que trata o estômago, às vezes a gente tem um ponto lá na coluna que trata o intestino, né? Porque são inervações recíprocas. Então a gente consegue fazer esse trabalho cérebro, víscera, cérebro, músculo, cérebro, tendão, cérebro, relaxa, e tudo isso através desse trabalho aí todo da acupuntura sendo feita, tá ok? Se gostou, clica aqui embaixo.